1 Tessalonicenses, no capítulo 1, nós lemos assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda a parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O apóstolo Paulo fala uma coisa impressionante, ele fala: igreja de Tessalônica, vocês são um modelo. O que é isso? Vocês podem ser imitados. E ele fala: através de vocês, o evangelho chegou em toda a Macedônia e em toda a Acaia, na cidade e na região toda. E depois Paulo diz assim: e através de vocês o evangelho chegou em toda parte. O apóstolo Paulo está dizendo: igreja de Tessalônica, vocês fizeram um bom serviço, um trabalho exponencial. Vocês fizeram com que a mensagem transformadora de Deus chegasse nesses lugares. E Paulo diz assim: e onde vocês fizeram o serviço de vocês, eu não tenho mais nada para dizer. Gente, o apóstolo Paulo falando que ele não tem nem o que acrescentar. Olha o nível de palavra, o nível de vida que a igreja de Tessalônica passou. Ele diz: olha, eu não tenho nada para falar, onde vocês fizeram o trabalho, está muito bem feito. Vocês provocaram realmente algo transformador. E aí eu fico me perguntando, como que a gente pode transformar a cidade? Como que a gente pode promover uma revolução no Estado? Como que a gente pode promover uma revolução no nosso país? Queridos, o próprio Paulo vai dizer nesse texto, de forma muito clara, que evangelho é esse que revoluciona. Primeiro, o evangelho que pode fazer uma revolução no país é o evangelho do poder. Meus amados, no versículo 5, nós lemos assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Infelizmente, nós temos muito conteúdo e pouco poder. Nós temos muito conteúdo e pouca manifestação da graça de Deus na nossa vida. Nós sabemos a história de Noé, a história de Moisés, a história de Davi, a história de José. Nós sabemos os milagres de Jesus, as conversas de Jesus, a história com a mulher samaritana, a história com a filha de Jairo. Nós sabemos do milagre dos 10 leprosos. Nós temos muito conteúdo, muito conhecimento, mas o apóstolo Paulo diz: o meu evangelho não chegou de palavra, mas chegou com poder.
A maioria de nós não tem sido um instrumento de poder. Sabe por quê? Porque a gente não atenta para isso e não se arrisca nisso. Muitos crentes nunca chegaram para o enfermo com tanta fé e oraram, e instantaneamente um milagre aconteceu. Muitos crentes nunca tiveram a experiência de chegar num lugar e o Espírito Santo falar assim, aquela pessoa ali, e você ir lá para a pessoa, sem jargões, sem, olha, eis que te digo, não. Aqui, deixa eu te falar um negócio, Jesus te ama demais. Eu não sei porque eu estou te falando isso não, mas eu senti vontade de falar, e de repente aquela pessoa começa a chorar, e você não entende por que ela fala assim, eu estava aqui planejando como que eu ia jogar daquela ponte ali. A maioria de nós ainda não viveu uma experiência de ser instrumento de poder para restaurar uma família toda destruída, em que você vai lá e tudo deu errado, ninguém mais acredita naquela família, mas você vai lá e traz uma esperança que muda a história. Um jovem que se droga desde os 11, 12 anos, foi iniciado por um primo da família, e agora ele tem 20 e poucos anos, e ele não fuma mais, ele come a maconha, ele não cheira mais a cocaína, ele virou um aspirador de pó, e você vem com o poder do Evangelho, e essa pessoa abandona isso de maneira instantânea. Meus irmãos, nós não temos sido muitas vezes ousados para sermos instrumentos do poder, e quando a gente não é canal do poder, a gente não vive o poder, e a gente não tem o poder, porque o poder não é uma coisa que você carrega dentro de você, o poder é alguma coisa que passa por você, é o Espírito Santo de Deus que te capacita. Se você não está usando para nada, então, meu querido, não, que eu tenho muito, que você tem poder coisa nenhuma, você não está usando para nada. Você se converteu, você tem o Espírito Santo, mas o poder do Espírito Santo é quando você está operando no Espírito. A maioria de nós não entendeu que fé é risco. Muitas vezes você vai pedir a Deus uma coisa que não vai acontecer, você vai orar e não vai acontecer, você vai clamar e não vai acontecer, e daí? Ele é soberano, mas a tua fé a orar tem que ser uma fé completa, dizendo, Deus, faz esse milagre. Pastor, eu fui um grande professor de escola bíblica dominical, eu sabia todas as histórias da Bíblia, eu sabia tudo sobre as cartas paulinas, eu sabia tudo sobre teologia. Querido, se você não é canal de poder, não tem revolução. Conhecimento é insuficiente, tem que ter uma vivência, uma experiência com o poder de Deus. Eu queria te desafiar nessa semana a você falar, Deus, eu quero ser instrumento de poder, eu quero orar e ver o negócio acontecendo, eu quero ser uma voz profética na vida de alguém, eu quero transformar o coração de alguém, eu quero enxergar alguma coisa do sobrenatural e agir ainda que com risco. O evangelho que pode fazer uma revolução no país, primeiro, o evangelho do poder, segundo, é o evangelho firmado na palavra. Firmado na palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. O apóstolo Paulo fala assim, meu amigo, eu não estou negociando, eu estou te apresentando o evangelho com plena convicção. Eu sei que o que eu estou te dando, te oferecendo, é a verdade da palavra, é a verdade do Senhor. Eu tenho plena convicção que esse é o manual do Deus vivo. A maioria de nós fala muita coisa da Bíblia, mas, meus irmãos, quem olha para a gente não vê que a gente acredita.
Uma coisa é o teu discurso, outra coisa é o que você demonstra. A pessoa passou por uma situação difícil agora, a pessoa passou por uma situação terrível, e a gente fala assim: Deus tem o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você citou a Bíblia? Citou. Só que quem olha no teu olho, lê assim: tu se ferrou, hein? Meu irmão, agora danou-se. Ainda bem que eu não estou na tua pele. O teu olhar revela que o teu discurso não é verdadeiro. O teu discurso não é pleno. O teu discurso não é completo. O teu olhar não revela que você tem convicção. No versículo 6, nós lemos assim: de fato vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Irmão, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sabe o nome disso? Maturidade. No meio do sofrimento, ter a alegria do Espírito Santo, o nome disso é maturidade. Sabe quem tem maturidade espiritual? Quem tem convicção da verdade bíblica. Irmão, isso aqui é um manual. Quem tem o manual governa, quem tem o manual manda. Quem tem o manual vence. Nós estamos vivendo agora um tempo de relativização da Escritura. A maioria desses teólogos liberais, muitas vezes influenciadores fortes na internet, eles não acreditam que isso aqui é a palavra de Deus. Ah, pastor, eles não acreditam nisso. Não, eles acreditam que isso aqui contém a palavra de Deus. Ah, pastor, e qual é o problema de conter? O problema de conter é que quando contém não é, eu escolho o que eu quero. Eu falei para tem um pastor que ele perdeu a cabeça, irmã Cidália conhece, lá do Nordeste, perdeu a cabeça, se tornou um esquerdista, se tornou um teólogo liberal, e a gente se fala na internet, eu não xingo ele, nem ele me xinga não, a gente só dá uma futucada no outro assim, a gente está se falando ainda. E ontem eu falei para ele: cara, qual é o teu problema? O teu problema é que você quer uma teologia do homem para Deus e não de Deus para o homem. A tua teologia é humanista. O homem define o que ele quer e procura em Deus uma resposta para o que ele quer. Quando a teologia é algo de Deus para o homem, Deus define, o homem se submete, por isso é feliz. Então, nessa teologia liberal, sexo, pode, isso com isso, aquilo com aquilo, vale tudo, poliamor e tal. Por quê? Porque eles pegam a ordenação bíblica sobre o casamento, sobre a vida sexual dentro do matrimônio e jogam fora. Eles pegam aquilo que a Bíblia é tão clara e jogam fora. Eles dizem: não, porque agora tem muitos desejos, muita forma de fazer, e muita gente. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que dar o nosso melhor, não tem discriminação nenhuma com ninguém que vive uma vida sexual fora do matrimônio, mas a Bíblia é clara em dizer que isso não produz felicidade, e se nós queremos a felicidade das pessoas, nós temos que amar as pessoas e respeitar, mas não concordar. Você está concordando com o que destrói a pessoa, com o que magoa a pessoa, com o que fere a pessoa, não faz sentido. A Bíblia é a lei de Deus, por isso que funciona. Tudo que é feito fora da palavra, amigo, hoje dá um prazer, amanhã um desprazer, hoje dá uma alegria, amanhã uma desgraça. Ah, pastor, pintou um dinheiro aí, pastor. Não é muito certo não, mas todo mundo faz. Mas vou fazer uma vez só. Uma vez só, pastor. Sabe como é que é?
Cara, não vale a pena, porque quebrou uma lei de Deus. Quebrou uma lei de Deus é dinheiro amaldiçoado. Não vale a pena, vai dar ruim. Não, mas ninguém ficou sabendo. Ganhei dinheiro, ganhou dinheiro, mas perdeu alguma coisa. Você ganhou, toda vez que você ganhou de uma forma ruim, de uma forma ilegal, cara, você ganhou aqui, perdeu ali, você perdeu caráter, visibilidade, perdeu seu coração, perdeu seus princípios, perdeu seu temor a Deus, você negociou Deus. Nós precisamos viver o Evangelho firmado na palavra. Mas terceira coisa, qual é o Evangelho que promove uma revolução? É o Evangelho com a autoridade de uma vida santa. O Paulo vai dizer assim, olha, versículo 5, 1 Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas em poder, do Espírito Santo em plena convicção, 2, vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo diz assim, aqui, eu estou falando e vocês sabem que o que eu falei, eu vivi. Qual é o problema às vezes do Evangelho? A gente fala que Deus é justo, que Deus é poder, que Deus é integridade, que Deus é justiça, que Deus é bênção, que Deus é milagre, que nós não temos que confiar no Senhor, mas a vida da gente mostra um outro lado. Tem coisa que eu até posso fazer, mas se eu quero uma vida santa, não convém. Por exemplo, imagina que eu já votei hoje, acabou aqui, eu saio do culto, aí eu vou para um barzinho, lá no Baixo Barra, aí eu vou lá para um barzinho lá, chega lá eu falo, uma Skol. Aí você sai daqui, vai votar, tal, fala, vamos comer um negócio? Vamos. Aí você vai lá no Baixo Barra, aí você chega lá, está na minha mesa, uma Skol, uma Brahma, uma Heineken, umas 6 garrafas de cerveja, e eu felizão. Aí, irmão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu vai achar que eu sou homem de Deus? Por quê? Só porque eu sou pastor? Só eu que não posso? Só eu que não posso? Você acha que, como que as pessoas te veem? Como que as pessoas te analisam? Ah, pastor, mas se eu tomar um copo de cerveja, eu não vou para o inferno. Ah, eu não estou discutindo isso. Eu estou perguntando se quem olha para você vê uma vida que inspira. Por exemplo, você falou um palavrão. Você falou um palavrão. Você vai para o inferno porque falou um palavrão? Não. Mas é uma linguagem que faz você ter credibilidade? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que fala palavrões o tempo inteiro, expressões chulas o tempo inteiro. Quem olha para você, vê uma boca sagrada, vê uma boca de homem de Deus, de mulher de Deus? Não vê. Da mesma boca não pode vir maldição e bênção. Então, quando você se expõe a algumas coisas, que fala, não, mas é só uma coisinha, é meu fraco. Muitas vezes você perde a visão de que Deus espera de você uma vida santa. O evangelho que revoluciona a cidade é um evangelho de vida santa. Meus irmãos, a mensagem do pregador tem que ser vivida antes de ser falada. Quando você comunica as verdades bíblicas, mas sua vida não condiz, às vezes o crente no condomínio ele é odiado. Uma vez tinha uma pessoa aqui na igreja, né, tal. Aí um dia eu estava em um lugar, aí uma pessoa falou assim, pastor, gostei do senhor. Eu falei, obrigado, querido, pô, prazer te conhecer também e tal. Eu tinha uma impressão ruim do senhor. Falei, é mesmo, por quê? Não, porque o fulano de tal, quando ele falou fulano de tal, eu falei assim, fulano de tal,
Porque o fulano de tal é lá da sua igreja, né? E deu vontade de falar que não, ele só frequenta, né? Pastor, o cara é brigão, o cara é complicado. No condomínio ninguém gosta dele. O cristão não pode ser assim. O cristão não pode ser assim. O cristão precisa ser alguém que tem uma vida ilibada, que escolhe os momentos, que escolhe as falas, que escolhe as atitudes, que se porta com ordem, com decência, com respeitabilidade, aonde vive, aonde trabalha, aonde faz exercício, aonde faz a unha, aonde faz o cabelo. Nós temos que ter uma vida, uma conduta, porque senão as pessoas vão falar assim: que discurso é esse com a vida que você vive? Irmão, tem muita gente se enganando na igreja. A vida que você vive não prova que você foi transformado pelo Evangelho. Você precisa mudar. Andrew Murray, ele foi missionário na África do Sul. E o trabalho de Andrew Murray começou a crescer demais e promoveu uma revolução na África do Sul. A igreja holandesa reformada soube disso. Das várias conversões, das pregações de Murray, as pregações dele levavam plateias enormes e gente transformada, e eles falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma equipe até a África do Sul para ver isso de perto, ver se isso é verdade. Mandaram uma equipe, a equipe foi para a África do Sul. Naquela época não tinha WhatsApp, né? Faz um vídeo aí, mostra para mim, não tinha isso. Então eles tiveram que voltar para fazer o relatório na Holanda. Quando eles chegaram no aeroporto, os caras receberam e tal, aí foram para uma reunião e falaram: e aí? O Andrew Murray é aquilo tudo? Sabe qual foi a resposta deles? Eles disseram assim: nós ficamos lá X dias perguntando, analisando, acompanhando, vendo tudo. E a nossa conclusão é que o Dr. Murray não prega nem metade do que ele vive. A conclusão deles foi de que o que ele pregava, que cantava as multidões, não era nem metade da vida que ele vivia. A Bíblia conta de histórias de homens que foram orar com outros. A glória de Deus foi tão grande no ambiente que umas pessoas tiveram que sair ajoelhadas, engatinhando para sair do ambiente, tamanha a graça de Deus que não estavam acostumados. Meus irmãos, nós precisamos ter uma vida santa. Você tem sido uma vida que inspira? Quem olha para a sua vida quer mais de Deus? Quem olha para a sua vida quer buscar o Senhor? Quer conhecer o que você tem? Em quarto lugar, uma igreja que promove uma revolução, um evangelho que promove uma revolução, é um evangelho de fé operosa. Pastor, fé operosa? Versículo 3 diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. O trabalho que resulta da fé. Tem gente que fala assim: eu tenho fé que Deus vai salvar o Brasil, eu tenho fé que a minha família vai se converter, eu tenho fé que vai mudar a história daquela família que eu amo, eu tenho fé que na África vai acontecer alguma coisa boa para aquelas crianças indefesas que sofrem de fome. Eu tenho fé, irmão. Fé só de discurso não muda nada não. Olha o que está dizendo o texto: o trabalho que resulta da fé é uma fé com obra, é uma fé operosa. Temos que falar de Jesus para todo mundo. Nós vamos lá para a África, vamos botar dinheiro lá a vida inteira, porque lá não tem um centavo para bancar, não tem um centavo para devolver não, lá é só gastar. Mas eu tenho fé. Tem fé, então tem que trabalhar. Pastor, eu tenho fé que minha vizinhança vai mudar. Então abre uma célula.
Convida os vizinhos todos. Oferece todo dia, domingo, o almoço gratuito para todo o prédio. Dá teu jeito, une as pessoas. Faz a noite da sopa, faz a noite da pizza, chama os vizinhos todos, a gente vamos comer pizza junto para a gente ter mais comunhão entre os vizinhos, e vai e dá uma palavra, e ora por eles, e bota um louvor e dedica para eles. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo. Não é maravilhoso? Bota eles para ver o que é uma adoração, bota eles para entender o que são os atos do Senhor. Você precisa sair do minha fé, eu tenho fé. Que fé? Fé que opera. Um dia Deus falou para mim assim: aqui, larga teu emprego, vai lá para Ipatinga. Pô, mas eu ganho 3 vezes o que eu vou ganhar lá. Pô, mas eu estou acostumado com o Rio de Janeiro. Mas lá não tem praia. Então tá. Então para de discurso. Opera, faz, vai. A fé, ela muitas vezes exige a ação. A fé, ela é o movimento, é a atmosfera da ação, mas a ação é necessária. A fé não é você falar, eu tenho fé, e alguém que faça, não. A família não vai se converter, o milagre não vai acontecer. Você precisa entender que nós temos que promover uma revolução, e isso só se dá porque a gente foi lá para Moçambique, e falou aqui, a gente não muda a vida de 2.000, 3.000 crianças, mas podemos mudar a vida de 150? Então vamos fazer por 150. Vamos começar. Quem sabe um dia Deus faz alguma coisa e o 150 vira 300. E quem sabe o 300 não vira 1.000. E quem sabe alguém que está aqui não faz um aplicativo, fica bilionário e fala, pastor, vamos fazer uma cidade? E a gente vai lá, pede uma audiência com o presidente de Moçambique e fala, cara, eu quero um projeto aqui, você vai deixar eu fazer? Eu quero garantias internacionais, você me dá? O que vocês vão fazer? Vou fazer tantas casas, vou fazer uma área comercial, vou fazer uma área de plantio, vai ter um sistema tal de reutilização de água, não sei o que lá, e papapá, vai ter alguma cooperativa para manter um trabalho para eles e ter, dessa maneira, um mecanismo para eles mesmos produzirem o dinheiro para eles, que a gente não vai ficar bancando eles a vida inteira, e é isso que eu quero fazer. Mas aqui, eu preciso do governo, chancelar. Eu tenho certeza que o presidente vai me receber. Você duvida que eu vou lá no presidente de Moçambique? Você duvida? Você duvida? Não duvida não, né? Porque nós não somos movidos por fé, nós somos movidos por fé operosa. A gente não tem competência, capacidade nenhuma não, a gente não tem autoridade nenhuma não, mas a gente fala, Senhor, a gente é pequeno, a gente é frágil, mas a gente queria fazer, o Senhor nos leva lá, o Senhor deixa a gente fazer, e aí o Senhor abre as portas. Por quê? Porque a tua fé foi uma fé que te moveu. Você quer algumas coisas na sua vida? Se mova! Se mova! Começa a plantar, começa a semear, começa a estudar, começa a entender, começa a perguntar. Vamos lá, gente. Uma revolução nos... porque o sistema carcerário é um sistema de manutenção do mal. É verdade. O que a gente vai fazer pelos presídios do Rio de Janeiro? O que nós vamos fazer pelos presídios do Brasil? Está aí uma boa pergunta. Vamos ensinar empreendedorismo para o cara sair de lá? Ninguém dá emprego para ex-presidiário. O cara sair de lá e montar um negocinho dele, conserto de ar-condicionado, conserto de geladeira, colocação de piso, pintura de parede. Vamos fazer alguma coisa para ele sair de lá, trabalhar, ganhar o dinheiro dele de forma justa? O que nós vamos fazer? Pastor, estou aí,
conte comigo, caramba. Conte comigo. Vem você me dar ideia e assume esse negócio aí, ó. E eu te dou força. Vem para cá, mata no peito esse negócio. Vamos lá. Vamos para o presídio, vamos embora. Nós podemos provocar uma revolução se a fé for operosa. Mas em último lugar, uma revolução acontece quando o evangelho tem um amor que produz sacrifício. Quando o evangelho tem um amor que produz sacrifício. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. O teu amor só é provado quando tem sacrifício. Ah, eu amo essa mulher, A mulher está doente agora. Está com depressão. Não quer nem... Não quer escovar o dente. E aí? Ah, não, não casei com mulher. Não. Quero cheirosinha, legal, desodorante, beleza, boquinha, pã. Jogar um hálito puro, legal. Quero um cheirosinho, perfuminho. Mas ela está doente. Nessa hora o amor se revela, porque o amor só é provado no sacrifício. Você ensina para um filho tudo de bom, você semeia, você faz de tudo. O filho um dia escuta um professor universitário, escuta um amigo bandido, escuta uma garota que não vale a pena e vai para o mundo. Faz tudo o contrário do que você ensinou. E você tem que amar. Nessa hora o amor é provado, porque tem sacrifício. Você ajudou alguém da sua família, um primo, um irmão, você fez de tudo. Você estendeu a mão. No dia que você mais precisava, você fez um pedido, uma coisa tranquila. Tipo assim, fulano, você pode me render lá no hospital, que meu filho está lá, mas eu vou ter que ir resolver um negócio. Você pode ficar lá só essa noite para mim? Eu estou já há um mês lá no hospital dormindo lá com meu filho. Você pode me render uma noite? E o cara fala assim: meu irmão, tem que trabalhar outro dia, o problema é teu. Cada um com seus problemas. E você fala: cara, é meu irmão, eu tenho que amar. Tem sacrifício. O teu amor só é provado quando há sacrifício. Enquanto não tem sacrifício, enquanto é picanha na mesa, suquinho de acerola geladinho, ar-condicionado, uma vista bonita, enquanto está tudo bem, querido, é muito fácil dizer que ama. É na hora do perrengue que a gente vê onde que tem amor. Então, amigo, como é que a gente vai revolucionar um país se a gente não tiver um amor desse jeito? E agora que vem a provocação. Quem está preparado? Nós vamos ter que amar quem nos odeia. Nós vamos ter que amar essa galera do funk que fala de violência. A violência que tirou o ente querido seu. A violência que fez alguém que você ama tomar um tiro na cara. Nós vamos ter que amar pessoas que falam mal da gente pelas costas. Nós fizemos aí um Vida Vitoriosa. Teve um grupo de um prédio aí, começaram a falar mal da igreja, Aí falaram o meu nome e falaram assim: esses pastores é tudo dinheiro e poder. Eu lá num lugar, um cheiro horrível, um monte de gente suada me apertando, e vem uma pessoa que não conhece nada da tua vida, e nós vamos ter que amar. Nós
Nós vamos ter que amar a galera que quer que os nossos filhos vivam uma sexualidade horrível. Nós vamos ter que amar as pessoas que querem acabar com a paz através das drogas. Não é concordar, não é falar, não, faz o que você quiser, não é concordar, mas é não perder sua essência por causa da ofensa, quem entendeu? É não perder quem você é por causa do que o outro é. O amor é esse canal que ainda pode nos conectar com alguém novamente. E não é fácil, é sacrifício. Amar um cara do ministério público que persegue a igreja, que esquece a lei e vota em cima de ideologia, esquece a lei, é difícil. Não é mole não. Amar pessoas que vão nos programas de televisão e detonam a igreja. Dia desse o cara falou assim, não, a igreja tem mais que fazer os outros mesmo, não paga imposto. Olha a cabeça do indivíduo. Não paga imposto, tem mais o que fazer mesmo. Quer dizer, o que a igreja faz de bem é como se fosse assim, é obrigação, porque não paga imposto. A igreja só existe para fazer o bem, amigo. A igreja só existe para promover transformação. Sua opinião não tem nada a ver. Se ela não pagar imposto, é porque ela vai poder então ter um potencial maior de fazer mais coisas. Porque ela não está devolvendo para o Estado o que ela vai dar para as pessoas, ela não fica com esse dinheiro para ela. Ela faz um papel que o Estado não está fazendo. Quando a gente está dando a creche aqui para as crianças aqui, sem 1 centavo do Estado, quem é que está fazendo? É a igreja. Quando a gente fez essa obra aqui, milhões naquela obra ali, milhões, sem 1 centavo da prefeitura, sem 1 centavo do Estado, ou da União, sem 1 centavo. O dinheiro sendo usado, devolvido à população. Isso é o quê? É o papel da igreja, evangelizar e cuidar. Mas as pessoas te ofendem, sem te conhecer, sem conhecer o que a gente faz aqui, sem saber as histórias que estão diante dos meus olhos aqui, sem saber de onde muitos de vocês vieram. Talvez alguns foram criados em lar evangélico, graças a Deus, mas teve alguém que um dia se converteu na tua família. Olha a história que começou isso tudo. E mesmo você tendo nascido num lar evangélico, eu me conheço, não sei se você se conhece a ponto de entender quanta maldade você tem dentro de você. Se não fosse o evangelho, quanta besteira que você faria. Se não fosse o evangelho, que bicho ruim que eu ia ser. Quanta coisa errada eu faria, mas por causa do evangelho eu não fiz. Nós podemos promover uma revolução, mas tem que ser um evangelho do poder, firmado na palavra. Tem que ser um evangelho de fé operosa. Tem que ser um evangelho onde o amor seja revelado no sacrifício. E talvez você diga, pastor, eu quero viver isso. Então você precisa acertar sua vida com Jesus. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.